Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje a gente vai incrementar o semáforo que iniciamos na Sprint 2 e incluir um painel de controle para ajustar dinamicamente os tempos de cada estado. Aqui está o documento de requisitos da Sprint. O que eu espero que vocês façam é adicionar dois botões, um deles para aumentar o tempo de cada estado e um outro para diminuir de 1 em 1 segundo. E esse tempo deve ser visualizado aqui no display de 7 segmentos. Na sprint passada, a gente tinha assumido que o estado verde ia demorar 5 segundos, o amarelo 1 segundo e o vermelho 3 segundos. Já nessa sprint, a ideia é que você possa mudar esses tempos dinamicamente clicando nesses botões. As restrições mais detalhadas do que deve acontecer, elas estão aqui. Bom, a primeira coisa é que a gente vai assumir que o estado amarelo vai continuar em 1 segundo, isso vai ser fixo. E como a gente só tem dois botões aqui até agora, a gente vai assumir também que o tempo do verde e o tempo do vermelho vai ser o mesmo. Então esse valor que você ajustar aqui no mais e no menos vai ser o mesmo para o verde e para o vermelho. Na próxima sprint a gente vai flexibilizar isso, adicionando um botão a mais de seleção. Então vocês vão incluir dois botões, um display de 7 segmentos, lá na montagem do Simulid. E a lógica que vocês vão ter que implementar é a seguinte: assuma que o tempo do estado verde e do vermelho começou num determinado valor, 5 segundos por exemplo, e à medida que você clicar no botão mais, cada vez que for pressionado, esse tempo vai ser acrescido de 1 segundo. Então se ele está em 5, passa para 6, 7, 8, até no máximo 9. E já clicando no botão menos, esse tempo vai ser decrementado até chegar em 1. Esses limites têm que ser estabelecidos, então mínimo de 1, máximo de 9. E o valor que você configurar vai ter que aparecer aqui no display de 7 segmentos para facilitar aqui a interface do usuário. Lembrando que esse tempo é o total em segundos do estado completo. Você vai ter que dividir aqui para poder continuar executando aqui as animações nos 4 LEDs de cada barra. A lógica dessa implementação é simples, mas vocês têm que prestar atenção em alguns detalhes. Aqui, por exemplo, imaginar que a primeira coisa que vocês vão fazer é inicializar as variáveis. Então vai ter um ponto de inicialização aqui no seu código. Provavelmente você vai fazer isso antes do laço infinito. E como a gente não viu até agora nada de interrupções, imagino que vocês vão utilizar o laço infinito para montar a sua lógica de repetição. Provavelmente o fluxograma vai ficar alguma coisa parecida com isso aqui. Eles vão testar se algum botão foi pressionado. Se esse botão tiver sido pressionado, então vocês vão incrementar ou decrementar o tempo do estado verde e vermelho. Então a setinha aqui e aqui sim. Já se o botão não tiver sido pressionado, então segue. Esses dois fluxos se encontram aqui. Então após testar se o botão foi pressionado, se ele tiver sido pressionado, incrementa ou decrementa o tempo. Se não tiver sido pressionado, segue. E a próxima coisa a ser feita é atualizar o semáforo. Acender ou apagar os LEDs
do semáforo. Setinha para cá. Tava faltando a setinha do início aqui. Após a inicialização. E uma vez que você atualizou aqui os LEDs do semáforo, né, provavelmente você vai querer voltar aqui para esse teste. Então o que provavelmente vocês vão fazer é inicializar o código de vocês, as variáveis e afins, e uma sequência de teste se o botão foi pressionado e atualização dos LEDs, né, diminuindo lá os LEDs do verde, passa pelo amarelo, vai para o vermelho, depois diminui os vermelhos, passa para o verde, assim por diante. Sempre fazendo esse teste aqui se o botão foi pressionado ou não. Essa estratégia de ficar testando periodicamente se o botão foi pressionado é denominada de pooling. Ela é bem simples, porém traz algumas desvantagens que a gente vai ver como resolver na próxima sprint. E como você vai ter que ficar testando aqui periodicamente, e bem aqui nesse bloco de acender ou apagar os LEDs tem alguns delays, então percebam que o teste ele não vai ser simultâneo, né? Você vai ter que ficar segurando um pouco no botão para que o seu programa detecte que foi pressionado. E esse requisito que eu coloquei aqui foi para refletir justamente isso. Como você provavelmente vai usar uma estratégia de pooling, então eu vou tolerar um atraso de até 2,5 segundos. Isso quer dizer que você pode ficar segurando até no máximo 2,5 segundos para que o tempo aqui seja atualizado. Mais do que isso já não fica interessante aí para o usuário, porque ele teria que ficar muito tempo segurando para poder surtir algum efeito aqui na interface. Na prática eu peço para vocês que esse ciclo aqui não demore menos do que 2,5 segundos. É só essa a restrição. Que você, no pior dos casos, faça um teste aqui até a cada 2,5 segundos. Na prática, a simulação da montagem ficou assim. Aqui eu só incluí 2 botões e um display de 7 segmentos. Vocês podem usar esse display aqui mais simples, ou então esse outro aqui embaixo, que já tem um decodificador embutido para BCD. Foi o que eu coloquei aqui no exemplo. E rodando aqui a simulação, ficou assim. Eu inicializei o tempo com 1 segundo. Então ele está passando 1 segundo no verde, 1 segundo no amarelo e 1 segundo no vermelho, né? Por isso as janelas aqui estão todas iguais. E caso eu aumente aqui para 2 segundos, por exemplo, passa 2 no vermelho, 2 no verde, 1 no amarelo, 2 no vermelho e assim por diante. Posso aumentar aqui 4, por exemplo, 4 no vermelho, 4 no verde, 1 no amarelo, 4 no vermelho e assim por diante até o 9, o máximo de 9 aqui e o mínimo de 0. E o botão de menos também é a mesma coisa, vai diminuindo de 1 em 1 segundo cada estado. Bom, era isso, pessoal. Qualquer dúvida, nos procure. Um abraço, até mais.